Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Números capítulo 15, mas eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, seguirem também a página do Face, para vocês compartilharem com seus amigos, familiares, para a gente conseguir juntos espalhar a palavra de Deus. E eu também queria pedir para vocês deixarem um comentário aqui falando se vocês estão gostando do vídeo, o que pode melhorar, quais vídeos vocês gostariam de estar vendo aqui, tudo isso me ajuda também a saber se vocês estão gostando dos vídeos, amém? Gente, em meio a toda a confusão, tumulto que acontece no capítulo 14, onde por conta do relatório dos 10 espias, toda a congregação murmurou, desejou voltar para o Egito, virou as costas para as promessas de Deus, não creu e não confiou que ele era fiel e capaz de fazer com que eles vencessem todas as guerras para conquistar a promessa e adentrarem na terra. Então, gente, toda essa situação fez com que aquilo que eles falaram se tornasse uma realidade na vida deles. Obviamente que Deus os amava, mas ele também é justo para fazer com que cada um colha de acordo com a sua semeadura. Então, é exatamente aquilo que eles falaram, que eles estavam com medo que acontecesse, por não depositarem a fé, sua confiança, por não declararem sua dependência a Deus, iria acontecer com eles. Então, todos os que murmuraram maior de 20 anos, que haviam sido contados no recenseamento, iriam perecer no deserto, exceto 2 homens que tiveram uma declaração totalmente diferente do povo, Josué e Caleb. E então chegamos a esse capítulo que vai nos falar um pouco sobre as ofertas, as faltas cometidas, violação do sábado, desobediência e de algo que eles deveriam fazer, né? Um bordado azul para sempre lembrarem dos mandamentos do Senhor. No capítulo passado, a gente viu quantos israelitas não estavam interessados em Deus, em se relacionar com Ele, em caminhar com Ele. Eles apenas pensavam e buscavam seus próprios interesses, eles estavam preocupados com eles mesmos e por isso a punição e o julgamento de Deus veio sobre eles. O que a gente precisa entender é que antes de Jesus, o caminho para se relacionar com Deus não estava aberto, havia um véu que separava o homem de Deus. O pecado, a herança que a gente vinha trazendo de Adão, impossibilitava esse relacionamento. Por isso que a gente vê Deus se revelando e mostrando todo o caminho que eles deveriam percorrer para que esse relacionamento realmente pudesse acontecer. Então, eles deveriam seguir cada regra, cada lei realmente à risca, para que esse relacionamento fluísse. Mas, como a gente sabe, o Antigo Testamento aponta, são sombra das coisas que haveriam de vir, uma sombra, né, de uma maior e melhor aliança, que tem como garantia Cristo, que é a revelação e encarnação do próprio Deus. Por isso, hoje, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, todas as ofertas, o tabernáculo, tudo apontava para Cristo, para aquele que nos substituiu, porque nós mesmos, sem Cristo, não podemos ser aceitos por Deus, porque somente Cristo foi capaz de pagar, de liquidar a dívida que a gente tinha com Deus. Então, antes, a gente não tinha como ter um relacionamento se não fosse seguindo a lei de Deus. Mas agora, depois de Cristo, esse relacionamento acontece quando nós estamos nele. Ele é estando em Jesus que a gente tem o caminho aberto para o Pai. Esse capítulo provavelmente foi inserido aqui para relembrar e mostrar que os filhos de Israel não estavam mais servindo os interesses de Deus, mas estavam buscando apenas seus próprios. Foi para mostrar que eles ainda precisavam e dependiam de Deus e que nesse momento o Senhor não estava se agradando nem um pouco deles. Então a gente vê que todos esses capítulos, né, desde o capítulo 11, que começa a murmuração do povo, a gente consegue ver que eles estavam totalmente longe e afastados da vontade de Deus, indo em uma direção totalmente contrária àquilo que Deus havia proposto para eles. Então a gente chega nesse capítulo aqui que vai falar sobre ofertas, faltas cometidas, violação de sábado, desobediência e de algo que eles deveriam fazer, né, um bordado azul para sempre lembrarem dos mandamentos do Senhor. 2 ordenanças são inseridas aqui, as ofertas e a quebra do dia do Senhor. Então, apresentar uma oferta a Deus indica que entendemos que nada podemos fazer para agradar a Ele. A gente deve oferecer Cristo a Deus, porque entendemos que somos incapazes de satisfazer a Deus e de ser agradável a Ele. Mas oferecendo Cristo a Deus, a gente reconhece que em nós e por nós não podemos agradar a Deus ou ser aceitos por Ele. Guardar o sábado significa admitir, reconhecer e aceitar o fato de que Deus fez tudo por nós,
Não precisamos fazer nada, nem podemos fazer nada por nós mesmos. Deus fez tudo e simplesmente devemos reconhecer e aceitar o que Deus fez por nós e descansar nisso. Isso é o que significa guardar o sábado. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos darei. Então, do versículo 1 até o versículo 31, a gente vai falar um pouco sobre as ofertas, mas a palavra aqui é bem clara, que tudo que foi mencionado aqui, eles só deveriam cumprir quando eles entrarem na terra que Deus iria dar para eles. Então, a gente já vê aqui que todos estão recebendo essas ordenanças, mas a maioria deles não iria cumpri-las. Deus já havia determinado que todos os que murmuraram e acreditaram e apoiaram no relatório negativo dos 10 espias iriam morrer peregrinando no deserto. Nós sabemos que o Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir, mas independente disso, tudo isso foi realmente real na vida dos israelitas, tudo isso realmente aconteceu, então eles deveriam sacrificar, deveriam oferecer as ofertas, mas hoje, com esse entendimento, com a revelação e o discernimento que o Espírito Santo nos deu, a gente vê que tudo isso apontava para Cristo. Ao Senhor apresentardes ofertas queimadas, holocausto ou sacrifício, seja em cumprimento de um voto ou título de oferta voluntária, seja nas vossas solenidades para oferecer com o sacrifício de ovelhas ou vacas um cheiro suave ao Senhor. Então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de cereais oferecerá a 10ª parte de um efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. De vinho para libação preparareis a 4ª parte de um hin por cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de cereais de 2/10 de um efa de flor de farinha misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. De vinho para libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. Quando preparareis novilho para holocausto ou sacrifício para cumprir um voto ou um sacrifício de ofertas pacíficas ao Senhor, com o novilho trarás uma oferta de cereais de 3/10 de um efa de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. Também oferecerás para a libação a metade de um hin, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro, cada cabeça de gado miúdo, cordeiros ou cabrito. Segundo o número que oferecerdes, fareis o mesmo para cada um, segundo o número deles. Então, aqui nos fala sobre algumas ofertas que eram feitas para cumprimento de voto ou oferta voluntária. Alguns eram oferecidos nas solenidades, nas festas, e elas produziam um aroma que satisfazia Deus, que subia até ele com esse cheiro suave. A gente vê aqui que nos fala sobre o holocausto, a gente já falou um pouco sobre isso, representa uma vida que vive para Deus e dada a Deus a fim de satisfazê-lo. É realmente uma pessoa que declara igual o apóstolo Paulo lá em Gálatas 2:20, Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, somente Cristo vivendo em nós que a gente consegue viver uma vida de entrega absoluta para Deus. A oferta pacífica é oferecida para comunhão com Deus, é uma oferta de paz com Ele. Estando em Cristo é que a gente tem paz com Ele, porque é somente Ele que pagou a nossa dívida, que conseguiria pagar a nossa dívida com Deus e nos reconcilia de novo com o Pai. Junto dessas ofertas é apresentada a oferta de cereal, que é o próprio Cristo. Quando ele, na sua última refeição com os seus discípulos, instituiu a ceia, ele diz assim, isto aqui, o vinho, é o cálice do meu sangue. Aqui está a oferta de libação. Depois ele pegou o pão e disse, este é o meu corpo. Aqui é a oferta de oblação. E tudo isso constitui a oferta de manjares. Então, gente, Cristo cumpriu tudo que está na lei foi cumprido em Cristo. Todas as ofertas que eles deveriam oferecer a Deus apontava e tipificava Cristo. Todo natural fará estas coisas, oferecendo oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se algum estrangeiro peregrinar convosco ou estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele trouxer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Quanto à assembleia, um só estatuto haverá para vós e para o estrangeiro, que entre vós peregrinar. Nas vossas gerações, assim vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina
convosco. Então, gente, o mesmo estatuto e a mesma ordenança foram aplicados a todo o povo de Israel, para os peregrinos, para os estrangeiros, para os gentios, né, que habitavam entre o povo de Israel. Isso nos mostra que todos podiam, independente se era israelita ou estrangeiro, oferecer ofertas que tipificam Cristo para Deus. Todos eles tinham esse acesso ao Pai, né? Através da lei, cumprindo toda essa lei, eles também poderiam se relacionar com o Pai. Gente, então vamos ler juntos aqui Efésios 2, no versículo 11 até o 19. Portanto, lembrai-vos de que vós outra eras gentis por nascimento e chamados em circuncisão pelos que no corpo se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes pertos. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz a vós, que estáveis longes e ao que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então aqui está falando que antes de Cristo, aqueles que não estavam no meio dos israelitas, eles não conheciam, né, todas essas ofertas, eles não conheciam a lei de Deus, então eles não tinham acesso ao Pai, mas aqueles que tinham, eles podiam, não tinha distinção entre eles, todos tinham acesso ao Pai. Então aqui está falando que aqueles que não tinham esperança, que estavam nesse mundo sem uma promessa de vida eterna, em Cristo, todos nós, né, gentios, a gente também tem um acesso ao Pai. Ele abriu a porta, ele abriu o caminho para que todos aqueles que estando nele fossem reconciliados com o Pai. Então é exatamente isso que a gente acabou de ler aqui em Números. Aqueles que eram estrangeiros, gentios, que não tinham essa promessa, que não carregavam essa promessa lá desde Abraão, que não eram filhos de Israel, eles também tinham parte com Deus. Se eles entregassem essa oferta que tipificava Cristo, eles também teriam parte com Deus. Amém? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, quando entrardes na terra em que vos introduzirei e comerdes do pão dessa terra, apresentareis ao Senhor uma porção como oferta alçada. Das primícias da vossa farinha apresentareis um bolo em oferta alçada como oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias da vossa farinha dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Mais uma vez é apresentada aqui outra oferta que os filhos de Israel deveriam apresentar ao Senhor quando entrassem na terra prometida. Então Deus pediu que quando eles entrassem e comessem do fruto de lá, primeiramente eles precisariam apresentar uma porção como contribuição ao Senhor. Eles precisavam fazer um bolo feito das primícias da farinha deles, para apresentar como contribuição de sua colheita. O Senhor pede que em todas as gerações deles, eles apresentassem das primícias das farinhas. Gente, é mais ou menos assim, a gente recebe de Deus, né? Ele nos abençoa e depois a gente oferece para ele, em gratidão àquilo que ele já nos deu, essa parte, esse primeiro, esse melhor de tudo, essa primícia, tendo a certeza de que isso não vai nos faltar, porque o Pai sempre provê para o seu filho. Então, gente, primícia é dar o melhor para Deus, é o primeiro, é aquilo que é o mais importante, é o principal. E fazendo isso, a gente consegue perceber que Deus, ele enviou também a sua primícia, ele enviou o primeiro, ele enviou o seu melhor, ele enviou Cristo para nós. E por que que a gente tem que dar só metade para ele? Se ele deu Cristo por inteiro para nós, a gente deve sempre dar o melhor e nos dar por inteiro para ele. Então, um bolo feito com primícias da massa representa Cristo como a primícia. Lá em 1 Coríntios 15, 20 nos diz assim: se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. A oferta alçada aqui representa Cristo em ressurreição, o Cristo que depois de passar por todos os processos, de cumprir as justas exigências de Deus, não foi encontrado pecado e assim o Espírito de Deus o ressuscitou. Então Cristo é a primícia na ressurreição, ele é o primeiro dentre muitos
que são deles e que também irão ressuscitar. Por inadvertência, deixardes de cumprir qualquer desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés, qualquer mandamento que o Senhor vos mandou por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e em diante nas vossas gerações, quando se fizer alguma coisa por inadvertência e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de cereais e libação, conforme o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a comunidade dos filhos de Israel e serão perdoados, pois foi uma inadvertência e trouxeram ao Senhor pelo pecado a sua oferta queimada e a sua oferta pelo pecado. Toda a comunidade dos filhos de Israel e mais os estrangeiros que peregrinam no meio deles serão perdoados, porque todo o povo foi envolvido no erro. Apesar de todas essas ofertas aqui representarem Cristo, que satisfazem as exigências de Deus, que nos faz viver uma vida de entrega a Ele, que nos reconcilia com o Pai, institui também a paz entre nós, que nos alimenta através do corpo e do sangue dele, que é o pão, que é o vinho da oferta de manjares. Apesar disso, tendo sido já justificados perante Deus, com todas essas ofertas que se cumprem em Cristo, a gente não pode esquecer que o nosso espírito está pronto, ele nasceu de novo, mas a nossa carne ela ainda precisa ser transformada. Então, apesar de ter ofertas que expiam o pecado original, a herança de Adão, nós ainda cometemos transgressões e pecados, porque toda a informação que está no nosso espírito ainda não transbordou. Nós ainda vivemos como se fôssemos velha criação. E sendo assim, nesses versículos é apresentado oferta pelas faltas cometidas. Gente, eu quero deixar bem claro, não precisa mais de nenhuma oferta. Toda a lei foi cumprida em Cristo. A gente precisa ter isso muito claro, mas a gente também precisa conhecer o que a lei também nos diz com relação a Cristo. A lei realmente vai nos revelando e nos mostrando o quão inclusivo Deus é. Amém? Nós não pecamos mais porque queremos, porque o bem já habita em nós, ele habita no nosso espírito, mas a nossa carne ainda age conforme a lei do pecado, porque ela não nasceu de novo, mas ela vem sendo transformada progressivamente. E tudo isso aqui nos é exposto. Uma oferta tinha que ser feita por causa do pecado cometido por toda a congregação, né, que por ignorância não havia observado os mandamentos de Deus. Então, como eu já disse, nós, depois de aceitarmos Cristo, não temos mais a natureza pecaminosa, nós nascemos de novo, o pecado não habita mais em nós, nosso espírito foi regenerado, mas nós ainda pecamos porque somos imaturos, porque não amadurecemos o suficiente para passar essa informação que já está no nosso espírito para todo o nosso ser, avisando que nós não somos mais aquilo que a gente era, e por isso nossas atitudes devem mudar e a gente deve agir de acordo com o nosso novo ser. Se alguém pecar por inadvertência, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando por inadvertência pecar perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e será perdoada. Tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro que no meio deles peregrina, haverá uma só lei entre vós, para aquele que pecar por inadvertência. Então, nesses versículos falam sobre alguém que peca involuntariamente. Isso aponta para a herança que a gente recebe de Adão. A gente não faz nada e mesmo assim a gente já nasce com a natureza pecaminosa. Esse bode, ele representa Cristo, que embora não conhecesse pecado, Deus o fez pecado por nós. Porque sem expiação ou propiciação, mesmo que Deus quisesse nos perdoar, Ele não poderia. Porque isso iria contra os seus princípios. Porque se o pecado entrou no mundo por um homem, somente por um homem, ele poderia sair. Por isso Cristo se esvaziou da sua glória, veio ao mundo como homem para cumprir as justas exigências do Pai e assim tirar o pecado do mundo. Então o perdão de Deus é baseado na redenção que Cristo operou para fazer propiciação por nós. Sem isso, Deus não teria base nenhuma para nos perdoar. Portanto, para que o povo fosse perdoado, era necessário oferecer a Deus algo que fizesse propiciação por eles. Gente, o perdão de Deus não mais está firmado em misericórdia, na sua misericórdia. Ele está firmado na justiça de Deus. Se nos basearmos na morte de Cristo para pedir perdão a Deus, Deus tem que nos perdoar com base na sua justiça, não mais
na sua misericórdia. A pessoa, porém, que fizer alguma coisa deliberadamente, seja dos naturais da terra, seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo, porque desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento totalmente, será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Uma pessoa que tentar se salvar por conta própria, se achar que de alguma maneira consegue cumprir as exigências do Pai e não aceitar que somente Cristo pode justificar ela diante de Deus, essa pessoa será eliminada do meio do povo. Estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha trouxeram-no a Moisés e Arão e a toda a comunidade, e o puseram sobre guarda, porque ainda não estavam determinado o que devia fazer com ele. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Portanto, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, pode parecer pra gente que coletar lenha no sábado não era uma ofensa séria, que não merecia uma punição assim tão severa. Mas a gente precisa entender que essa ofensa foi grave, porque não era o que ele estava fazendo, mas era quando ele estava fazendo. Então, quebrar o sábado não significa simplesmente fazer algo errado. Quebrar o sábado significa negar a Deus e tudo o que ele fez por nós. O fato de os filhos de Israel guardarem o sábado foi um sinal importante de que reconheciam a Deus e tudo o que ele havia feito por eles. Porque se a gente for ver, gente, Deus criou as coisas em 6 dias. Na conclusão de sua obra, ele criou o homem. E quando o homem saiu das mãos criativas de Deus, ele não precisou fazer nada. Ele descansou naquilo que Deus já havia feito. Mas, gente, guardar o sábado não significa necessariamente o sábado. Significa que a gente deve guardar uma vez por semana, a gente deve guardar um dia totalmente para o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que por todas as suas gerações façam franjas nas bordas das vestes e ponham nas bordas das vestes um cordão azul. Tereis essas franjas para que, vendo-as, vós lembreis de todos os mandamentos do Senhor para os cumprirdes, e não sigais vosso coração nem vossos olhos com os quais andais adulterando. Então vos lembrareis de cumprir todos os meus mandamentos e serei consagrados ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eles deveriam fazer um cabo, né? Um bordado azul e bordar nas roupas deles para que eles lembrassem de cumprir todos os mandamentos de Deus. Então esse cabo, né? Essa linha representa essa obrigação. E a cor azul representa esse algo celestial. Então, vendo essas franjas, né, esse bordado que o povo iria fazer, eles se lembrariam de todos os mandamentos de Deus e colocariam em ação. Então, era assim que eles deveriam se lembrar de cumprir os mandamentos de Deus e de serem santos. Eu quero ler para vocês Jeremias 31:33, que nos diz assim: esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gente, olha que declaração tremenda de Jeremias, apontando para quando o Espírito Santo fosse habitar no homem. Então, antes, eles precisavam disso para lembrar, eles precisavam desses cordantinhos. Agora nós temos o Espírito Santo que nos lembra que a gente deve cumprir e a gente deve seguir os mandamentos do Senhor. Aqui, gente, em outras traduções, né, de interior, que a gente acabou de ler nesses versículos, pode-se dizer também no Espírito. Então, na plenitude dos tempos, depois da morte e ressurreição de Cristo, depois do derramar do Espírito Santo em Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar em nós, veio habitar no nosso espírito, e a lei de Deus já está em nós. A gente só precisa dar liberdade para o Espírito de Deus, a gente precisa nos esvaziar e ver a transformação acontecer. A gente não precisa mais ficar cheio de regra, posso isso, posso aquilo, porque a lei de Deus já está em nós. Toda pergunta que a gente quiser fazer, tudo aquilo que a gente quiser saber, se a gente for buscar no nosso amigo Espírito Santo, ele vai nos responder, vai nos revelar e vai nos orientar como a gente deve andar e como a gente deve agir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.